Michele Santos, graduando em História pela USP, e eu estou com a doutora pela Universidade de Oxford, Thaís Rocha, que atualmente é pós-doutoranda na USP e também fellow na Universidade de Oxford. E a primeira pergunta que eu queria fazer é justamente sobre o seu doutorado em Oxford, que buscou investigar a experiência vivida dos habitantes e frequentadores da Vila de Trabalhadores de Amarna, analisando desde os espaços de interação social até a construção da privacidade. Você poderia nos contar um pouco sobre a trajetória acadêmica e como você chegou nesse tema de pesquisa? Claro, eu cheguei nesse tema quase por acaso. Quando eu fiz o mestrado aqui no Departamento de Letras Orientais, né, na USP, eu estava interessada em entender as relações de gênero e eu queria saber, enfim, como que as mulheres egípcias eram vistas, né, pela documentação e o tipo de documento que mais se aproximava das mulheres, né? Eu queria estudar contatos culturais também. E então eu fui para o período ptolomaico, que é o período grego, né, de dominação grega no Egito. E aí nesse processo, ao selecionar as fontes, eu escolhi as cartas. E as cartas escritas pelas mulheres, né, e para as mulheres, me pareceu, na época, um tipo de documentação que dava pra gente a sensação de estar muito perto das pessoas de verdade. Isso é uma coisa que eu sempre gostei, né? Eu sempre quis estudar Egito, eu entrei na graduação em História para estudar Egito, e na época não tinha nada, né? Então eu fiz muita coisa sobre Grécia, eu fiz a minha iniciação científica no Museu de Arqueologia aqui da USP, sobre documentação funerária na ilha de Chipre, né? Estudando os contatos do Mediterrâneo ali, né? Egito. Então, quando eu fui para esse tema do mestrado, aconteceu uma coisa muito interessante, porque existia um pressuposto, né, uma informação muito frequente na historiografia e nas fontes também, que diziam que as mulheres escreviam e, né, comandavam as casas. Então, elas tinham funcionários que muitas vezes podiam escrever por elas, né, elas ditavam as cartas e algumas mulheres eram letradas. Nesse período a gente tem, né, cartas tanto em grego como em demótico, que é uma variante da escrita hieroglífica. E eu falei, bom, então o que é essa casa egípcia? Né? Preciso dar o contexto da produção, né, de circulação desse material, e não tinha informação. Então eu fiquei muito surpresa no final do mestrado que o grande pressuposto, né, de que existia um espaço privado para as mulheres, a gente não tinha nenhuma informação sobre o que eram essas casas egípcias, como que elas eram, o que constituía, né? A gente tinha uma informação muito enviesada, claro, pela documentação grega, que mostrava, né, um tipo de habitação, né, um tipo de comportamento, de relações sociais que vinha muito por influência macedônica. Mas a gente não tinha quase acesso a essas informações no Egito, o que é interessante porque a gente tem muitos assentamentos no Egito. Então eu falei, bom, esse é um bom tema de investigação para o doutorado, né? E teve um outro elemento interessante que eu sempre gosto de pontuar. O meu marido foi fazer trabalho de campo, né, nessa época, né? Ele estava fazendo doutorado na Inglaterra, e o trabalho de campo dele foi numa região da periferia de Salvador, e a gente ficou quase 2 anos morando nessa comunidade. E é uma comunidade trabalhadora. Então é uma região ali da Estrada do Coco e que abriga os trabalhadores, né, todos que trabalham nos resorts, enfim, para as grandes, né, empresas ali, né, para as elites de São Paulo, do Sul, do resto do Brasil que vão a Salvador. Então a gente teve a oportunidade de viver numa região muito semelhante ao que a gente encontrava nas descrições egípcias sobre as vilas trabalhadoras, né? Embora aí fazendo, claro, todos os, né, poréns com anacronismo, né, enfim, com lugar e tudo mais, mas tinha esse elemento, né, de uma comunidade trabalhadora, de um ritmo que a vila, né, que a gente estava, tinha por conta desses hotéis. Então período de verão, período de inverno aqui em São Paulo, que as pessoas iam para o Nordeste, né, nas férias, os ritmos do dia enfim, foi uma experiência muito, muito importante para formular as perguntas da minha pesquisa de doutoramento, né? E aí eu passei a olhar a documentação egípcia, acho que de uma perspectiva muito mais interessante, muito mais rica do que eu tinha anteriormente, né? Porque foi quase eu digo assim, a experiência etnográfica. Eu fui assistente de pesquisa dele, né? Então fiz entrevistas,
transcrevi, né, eu participei efetivamente do trabalho de campo. Isso me deu muito instrumental, inclusive teórico, para depois fazer o estudo, né, dos assentamentos egípcios. Sim, muito interessante esse caminho. E recentemente tem se questionado a unidade doméstica fechada como modelo analítico para a compreensão da vida cotidiana nas cidades e vilarejos na antiguidade. Isso pode nos levar a novas possibilidades de análise sobre a formação das comunidades no Antigo Egito. Como você pretende abordar esse tema na sua palestra de hoje? Bom, posso dar spoiler, então, né? Sim. Acho que esse foi a grande virada de chave do meu doutorado, né? E eu gosto de trazer isso para a pesquisa atual, porque eu acho que oferece a possibilidade da gente pensar a vida, né, das pessoas, de fato, assim, eu diria, de uma perspectiva muito próxima. Eu acho que a casa, ela tem vou fazer uma pequena digressão aqui, né? A possibilidade de você estudar o espaço doméstico, ela te dá acesso a uma maneira de viver que a gente não encontra nas outras fontes arqueológicas, né? E eu acho que nisso a egiptologia tem, assim, um viés muito carregado, porque a disciplina chegou para a gente principalmente pela documentação funerária, né? Então eu sempre digo para os meus sobrinhos, eu não estudo nem múmia nem pirâmides, né? Eles ficam muito chateados, que é muito legal, mas não. E nada contra os colegas que fazem trabalho com arqueologia funerária, muito pelo contrário, eu acho que é um viés, né, importantíssimo, fundamental, mas eu acho que a gente tem uma outra visão, né, vendo o espaço doméstico. Então a ideia de olhar a casa, né, no Egito, ela tem um elemento importante que é o clima que essa civilização está, a região onde essa civilização está localizada, né? Não é uma região que você passa a maior parte do tempo, né, cheia de cobertores, com aquecedor ligado, né? Ao contrário, é uma região extremamente quente, né? Você tem no verão temperaturas altíssimas e você depende ali muito, né, dos ventos do norte, da proximidade com o Nilo, né, e tudo mais. Então, existiu um processo de adaptação da vida, né, cotidiana, se é que a gente pode chamar assim, para esse tipo de ambiente. Então, as pessoas não passavam a maior parte do tempo trancafiadas em casa, como acontece na Europa, né? A experiência de viver do lado de fora, ela é muito mais real, né? E real em algumas situações. Então, por exemplo, nessa região da Bahia que a gente ficou, tinha uma coisa muito interessante, né? Você tinha um movimento enorme das pessoas de manhã, porque elas estavam indo para o trabalho, muito semelhante ao que a gente vê, né, no Egito, né, hoje ainda, né, com as pessoas, enfim, o sol mal nasceu, as pessoas já estão se mobilizando, né, já estão indo levar os animais para o rio, né, indo para as lavouras, para fazer as suas atividades. Na hora do almoço, né, ou seria assim, o próximo do meio-dia, o sol é muito quente. Então, na Bahia a gente tinha um silêncio, assim, absurdo, entre meio-dia, 2, 3 da tarde, porque ninguém suportava ficar do lado de fora, né? As pessoas iam para dentro de casa. E depois, né, baixando o sol, enfim, a vida tomava de novo, né? Então as ruas são ocupadas, as pessoas sentam na frente das casas, né? Vêm as crianças brincando, tem a dinâmica das fofocas dos vizinhos, né? O que os vizinhos veem, o que eles deixam de ver, né? Enfim, como que a comunidade se comunica sem falar, né? E esse é um fenômeno que a gente observa em vários países, né? Não é só no Brasil, a gente observa isso no Egito também, nas vilas rurais ainda hoje. E então o modelo de comparação com as fontes, digamos assim, as fontes arqueológicas, né, que a gente tem, elas permitem para a gente pensar esse tipo de vida, né, fora da casa, né? E aí eu acho que o fundamental não é nem a gente definir se é dentro ou fora da casa, né, mas é questionar o modelo teórico que fundamenta, né, que estabeleceu que a vida doméstica, que a experiência doméstica é uma experiência dentro de 4 paredes. Né? Esse é um modelo europeu, vitoriano, do século XIX, e a gente sabe que nem todo mundo vive assim. Né? Um outro ponto que eu acho que é fundamental no caso da egiptologia e da arqueologia também, né, de modo geral, é a gente pensar qual que é a definição de casa que a gente está dando. Né? Será que as pessoas chamam de residência, né, a mesma coisa? Se a gente pensar só na civilização ocidental, por exemplo, quantos modelos de residência a gente tem? A gente tem a residência estudantil,
a gente tem, né, os próprios bordéis, né, que são residências com ocupação muito, muito pontual, né? A gente tem asilos, orfanatos, hospícios, né? A gente tem hotéis. Então, são lugares que as pessoas vão se abrigar, mas tem realidades sociais muito diferentes. Então, é muito complicado a gente projetar essas generalizações para as fontes do passado. Eu acho que, a partir do momento que você questiona, né, o modelo teórico-metodológico que você projeta, né, então, o que eu estou chamando de dentro e fora, o que eu estou chamando de casa, e aí você olha para a fonte arqueológica com uma, digamos assim, um pouco mais de ar fresco, né, eu acho que a gente daí dá a oportunidade de ver outras coisas que até então não foram apresentadas. Você tem se interessado especialmente na questão de gênero dentro da nova compreensão do espaço doméstico no Egito Antigo. Como a arqueologia pode nos ajudar a compreender as relações de gênero nesse âmbito? Essa é uma grande questão, né? Eu acho que eu costumo dizer que esse é um projeto de vida, não de pesquisa. Eu abandonei o estudo de gênero no doutorado, porque ia ser uma pesquisa, né, com volume, eu precisaria de muito mais tempo, então eu me dediquei realmente a pensar a ideia de privacidade, né, a experiência sensorial, o que define a casa, e eu joguei o gênero para depois. Eu falei, eu vou voltar nesses temas, né, depois, que era o tema lá original do mestrado, né, enfim. Eu acho que a arqueologia tem muito a dizer sobre os estudos de gênero, né? Eu acho que o principal ponto é pensar de que maneira a gente não pode, né, tratar cultura material igual às pessoas, né, no sentido de equacionar as duas coisas. Então, você vê, sei lá, um espelho, então aquilo é um objeto feminino, né? Uma espada, aquilo é um objeto masculino. Então, a gente atribui gênero a priori para objetos, para espaços, e esse é um tema que a arqueologia, né, as feministas, né, as arqueólogas feministas vêm discutindo já há bastante tempo. A gente tem tido avanços assim, bastante expressivos, e eu diria que hoje o mais importante é a gente pensar o gênero como um método, né? A gente tem ainda, acho que no Brasil, uma realidade complicada, porque quando a gente fala de gênero, as pessoas automaticamente pensam em mulheres. O gênero não é mulher, né? Ele é, enfim, um marcador da diferença social, né? Que você precisa entender aí num aspecto relacional. Então, se a gente fala de mulheres, a gente precisa falar de homens também, e sempre no plural. Você não tem uma experiência universal feminina, uma experiência universal masculina, e a gente precisa, enfim, trazer essas complexidades, né, para a mesa. E eu acho que hoje o trabalho da arqueologia de gênero, ele é muito menos, ele vem muito menos no esforço de dizer verdades, né, de, enfim, como a gente costuma dizer assim, né, lacrando, né, os estudos, e muito mais fazendo estudos de caso muito pontuais, mostrando essa complexidade. E aí eu acho que dentro disso que a gente está chamando da complexidade, é importante a gente pensar, por exemplo, que experiências femininas a gente está trazendo, né? Se a gente está pensando no espaço doméstico, que mulheres que estão ali? São crianças, são meninas, são mulheres idosas, elas são todas do mesmo grupo social, elas são todas da mesma etnia. Se a gente vai pensar em relação aos homens, né, quem são os homens que estão associados àquela casa? Então, a gente sempre imagina, né, a mulher tomando conta, né, do espaço doméstico, limpando a casa, etc. Mas você tem homens que, né, estão numa série de outras categorias, idosos, né, com limitações físicas, que estão ocupando aquele espaço e também realizando atividades. Então, eu acho que o gênero, ele traz a ideia hoje, né, trazer essa complexidade, mostrar essa complexidade. E num segundo momento, que eu acho que é fundamental, a gente não perder tempo perder tempo talvez seja uma expressão infeliz, mas a gente não investir tanto tempo em pensar nas definições de gênero daquela sociedade, porque é uma coisa que a gente, como historiador, a gente praticamente não vai atingir, né? Uma perspectiva êmica sobre o gênero é muito difícil, inclusive porque dependendo da fonte que você olha, né, você tem uma visão de gênero ali, né, muito específica daquele grupo social. Então eu acho que o investimento da gente hoje deve pensar o que o gênero faz, né? Então como que esse marcador social
de diferenças, né, entre homens e mulheres, como é que ele organiza certas relações sociais no espaço doméstico, no contexto funerário, nas estelas egípcias, por exemplo, nos templos, né? Como é que esses marcadores sociais organizam, inclusive, o mundo divino. A gente tem relações de gênero muito marcadas no mundo divino egípcio. Como que essas coisas são apresentadas ali? Na realeza, né? Nos grupos subalternos. Então, eu acho que é mais interessante a gente pensar, né? E eu falo isso não porque eu tive uma ideia brilhante, mas porque, né, as arqueólogas feministas, né, e que vêm do gênero trazem essa discussão, que é pensar o que o gênero faz, não o que ele é naquelas sociedades. Aí eu acho que a gente ganha um instrumental, né, assim, efetivo para pensar essas dinâmicas das relações sociais. É sobre a experiência dos subalternos, o seu interesse na vida cotidiana dos trabalhadores levou a integrar importantes projetos como a Marna Project e o Being Egyptian. Qual a natureza desses projetos e como eles nos ajudam a compreender a experiência dos subalternos no Egito Antigo? A gente tem Bom, eu vou falar primeiro dos projetos, depois eu falo sobre essa questão, porque a pergunta é grande. Então, o Amarna Project é um projeto né, dirigido pelo Barry Camp, né, há mais de 40 anos, faleceu agora faz pouco tempo, e ele escava a Marna desde a década de 70. E o Barry tinha uma agenda muito específica, que era entender a malha urbana, né, isso que a gente pode chamar em certa medida, de espaço urbano do Egito, mas ele tinha um interesse muito genuíno pela vida das pessoas comuns. Então, o Akhenaton, né, o faraó, claro, isso é importante, mas ele está, de fato, interessado nessas relações sociais, né, das pessoas comuns, e principalmente nessa relação das pessoas comuns com a administração egípcia. Como é que a gente chamaria de Estado egípcio, né, muito entre aspas, impacta a vida dessas pessoas. Né? Então, a Marna, por exemplo, é uma cidade parcialmente planejada, né, em alguns setores, né, os prédios administrativos, o templo, e depois ela se desenvolve quase que organicamente, né? As pessoas constroem as suas casas ali. Eu sempre digo para as pessoas que eu nunca quis estudar a Marna, e essa é uma verdade. Eu nunca tive o menor interesse pelo Akhenaton, nenhum. Eu acho o período amarniano chato, né? Assim, desculpa para quem escuta. O meu interesse era falar da vida das pessoas, né? As pessoas, mulheres, enfim. E aí, quando eu apresentei o projeto sobre espaço doméstico, eu me lembro de um colega, o curador do Ashmolean Museum em Oxford, disse assim para mim: você precisa estudar a Vila de Trabalhadores em Amarna. Eu falei: não, eu não quero Amarna. Eu quero trabalhar com Deir el-Medina, comparar com outros assentamentos. Ele falou: olha, esse material nunca foi estudado direito. Eu conheci, né, nesse processo, nesse período que eu fiquei na Inglaterra, eu conheci a Anna Stevens, que é vice-diretora do projeto. Ela fez parte de um curso, né, de arqueólogos que eu fiz, que eu participei como aluna. E eu fui conversar com ela sobre o meu projeto de doutorado. Olha, e ela me fez a mesma pergunta: por que você não incluiu a Marna? E aí eu falei: bom, eu preciso realmente repensar, né, porque acho que... E aí, quando eu fui ver o estado das publicações, né, enfim, como que as coisas ali sobre a cidade, elas tinham um enfoque muito econômico, né, que nunca me interessou também, nunca gostei de história econômica. E aí a minha orientadora disse: olha, eu acho que aqui você tem uma oportunidade de fazer alguma coisa muito diferente. As questões que você está trazendo, né, para as casas, para os assentamentos, precisam chegar nesse material. E aí, enfim, né, foi assim que o projeto virou, né, ele tomou um rumo muito diferente. E aí eu fui para Amarna participar, né, com a equipe da escavação dos cemitérios do norte, que é um cemitério de crianças, né, adultos assim, muito jovens, e que são pessoas que, enfim, né, um cemitério que a gente chamaria muito genericamente de grupos de não elite, né, um cemitério de gente pobre. E ali eu entendi, né, eu tive a oportunidade de visitar a cidade, né, as ruínas da cidade, visitei a Vila de Trabalhadores, e ali eu entendi. Eu falei: não, isso aqui precisa merece ser investigado dessa forma e tudo mais.
Então foi aí que a Marna chegou, né? A gente até brincava, a Ana fazia uma brincadeira assim, será que você consegue dar uma palestra sobre o seu projeto sem falar do Akhenaton, né? Porque não é todo mundo que trabalha com a Marna que se interessa pela questão religiosa, pela reforma marniana, né? Embora isso evidentemente tenha um impacto na organização da cidade, nas relações sociais. Quando eu terminei o doutorado, eu estava para voltar para o Brasil e a minha orientadora, a Linda Hewling, que é do departamento do School of Archaeology, ela me fez uma proposta para a gente continuar trabalhando juntas. Ela é uma pessoa que também tem interesse nos estudos sobre o espaço doméstico e ela disse, eu acho que o modelo que você desenvolveu de análise para as comunidades, né, para as casas, a gente precisa aplicar para outros assentamentos, que era justamente pensar a questão sensorial, pensar a questão do que a gente chamaria, né, muito entre aspas, de privacidade ou de comunidade, né? Os termos são todos, né, precisam ser problematizados. E ela disse, a gente pode fazer um projeto de colaboração. Então eu apresentei o projeto no departamento de História para o professor Marcelo Rede, né, que é o meu supervisor de pós-doutorado, e sinalizei que haveria uma colaboração com Oxford, né? Participação da Linda, e que a gente, a partir daí, faria, né, uma série de atividades, enfim, né, seminários, publicações, e foi aí que o Being Egyptian começou. A gente teve a sorte, né, eu sempre tive uma relação muito boa com a Egyptian Exploration Society, que é uma instituição não acadêmica, né, é uma instituição de caridade, a gente pode chamar assim, né, uma charity. E a Egyptian Exploration Society, ela financia ainda muitas expedições, né, muito trabalho de campo, muita pesquisa no Egito. E eles têm a participação de pessoas que não são acadêmicas. Então, a primeira vez que eu fui para a Inglaterra, em 2010, eu fui, né, entrei em contato com eles. Então, eles têm uma biblioteca excelente, eles dão cursos, né, eles fazem, enfim, muitas atividades em parceria com os acadêmicos. E a proposta da IES é justamente divulgar o trabalho que é feito na disciplina, né, no campo, para as pessoas que não são especialistas. E oferecendo oportunidades para estudantes, né, para gente que está começando, e também para acadêmicos que já são estabelecidos, né, enfim, tem projetos já de longa data. Então a gente fez uma parceria, né, eu, a Linda e o pessoal da IES, para que eles pudessem, enfim, promover o nosso projeto. Então a gente fez uma série de palestras, né, em 2021, do Being Egyptian, e a ideia desse projeto é pensar o que acontece com as pessoas, né, esse modelo de estudo do espaço doméstico, o que acontece com os egípcios quando eles vão morar no estrangeiro. Eles levam as suas tradições, eles levam a sua maneira de cozinhar, a sua forma de vestir. Eles estão sob a autoridade do faraó, né, porque essa mão de obra é facilmente deslocada, então a gente tem as fortalezas, a gente tem, enfim, outras regiões, né, de deslocamento de mão de obra também no Levante. E a proposta do projeto era essa: o que acontece com essas comunidades egípcias quando elas vão morar, quando elas vão ocupar territórios estrangeiros? E aí a ideia da gente era problematizar muito a questão de, será que existe uma influência, né? Eu acho que o termo aí em que medida existe uma porosidade do espaço doméstico, né, para absorver tradições locais. Então você, por exemplo, pode usar a mesma cerâmica local, mas você vai cozinhar de um jeito diferente. Você vai usar um pote que é usado, sei lá, para comer cereal, dando um exemplo aleatório, né, para comer, sei lá, lentilha, né, uma outra coisa, porque, enfim. Então é muito mais problematizar essas tensões, o que a gente está chamando, né, o que a gente chama tradicionalmente na arqueologia de adaptação. Então, como é que esses grupos, essas pessoas se adaptam no espaço doméstico? E aí a gente está investigando, né, pela perspectiva da cultura material, o que a gente está chamando de adaptação, né, ou que outros pesquisadores chamam aí de negociação. Então, como é que se acomodam essas tradições, né? A gente pode daí ver agências, né, variadas em jogo. Então, os grupos que habitam aquela região, levando as suas tradições, eles impactam as tradições locais também, né? Eles impactam a rede de comércio, a forma de cozinhar, as relações, né, de trabalho. Então, assim, é um projeto
ambicioso, né? A gente está investigando isso na região do Levante, que a minha ex-orientadora é especialista, e na região da Núbia. E aí a gente fez uma parceria, né, com vários pesquisadores, e esse projeto ele virou uma espécie de rede de colaboração. Então a gente fez, né, a primeira etapa dele foi a série de palestras, a série de seminários. Os vídeos estão sendo disponibilizados no YouTube, eu vou falar disso depois, né, na palestra. E a gente está com algumas publicações aí em andamento, e a ideia é que isso, enfim, continue, né? E como é um projeto que investiga muitas regiões diferentes, a gente precisa aí de um tempo, né, de maturação, inclusive porque isso implica em acesso a dados, né, de escavação, relatórios, né, que muitas vezes não são disponibilizados, coisas que ainda não foram publicadas. Então, como é que a gente negocia isso com outros institutos, né, com outros pesquisadores? E tem sido muito interessante porque a partir do momento que a gente começou a fazer esse projeto, a gente ficou muito surpresa com a quantidade de gente interessada em pensar em espaço doméstico, né? E gente que vinha trabalhando com isso de forma muito pontual, até assim quase silenciosa, né? Assim a gente, enfim. E aí essa rede de contatos aconteceu. Não sei se eu respondi ou se eu dei. Não, tem a coisa de como compreende essa experiência subalterna. Poxa, essa pergunta, eu acho que tem uma questão, o estudo dos grupos subalternos no Egito é uma coisa que está para ser feita ainda. E a gente tem assim, eu diria, 90% da documentação acessível para nós na egiptologia, ela é de grupos privilegiados. E por algumas razões, né? Primeiro porque a disciplina privilegiou imensamente os textos, né? E a gente sabe que a quantidade de pessoas que eram letradas era muito pequena, né? Alguns dizem que é por volta de 1%, então é muito pouca gente mesmo. E a maior parte dessa documentação também vinda, né, do contexto funerário, dos contextos religiosos, elas apresentam ali características bastante privilegiadas, né? Uma tumba decorada, né? Uma tumba de pedra, um caixão decorado. As pessoas precisavam ter condições, né, poder aquisitivo para conseguir adquirir um material desse. Mais ainda, essas pessoas precisavam ser favorecidas, né, pela administração, pelo rei, enfim, para ter acesso a esse tipo de coisa. Então, existe aí uma camada enorme, né, um iceberg aí todo para a gente investigar do que a gente está chamando, eu acho que ainda de forma indiscriminada, né, e que precisaria de um tratamento teórico, metodológico muito melhor, que é o que a gente chama de não elite, né? Então, você falar que um grupo é um grupo de não elite é quase o que é isso, né? Pensando que essas pessoas elas têm etnias diferentes, elas têm gênero diferente, elas têm condições sociais muito distintas dentro dessa massa que a gente está chamando de não elite. Né? Então a gente a gente se aproxima de algumas coisas por alguns textos, né? Por inferências, né, que a gente faz. Então, sei lá, por exemplo, a Sátira dos Ofícios, né? É um texto famoso que fala dos vários tipos de trabalho. Então a gente consegue chegar a algumas categorias de trabalhadores por ali. A gente sabe da representação de alguns grupos, né, na própria decoração funerária, que a gente pode chamar, né, desses grupos de não elite, subalternos, né, escravos, prisioneiros de guerra, os templos também. Mas são representações ainda nesses contextos muito idealizadas. Então, o que a gente tem hoje, né, que se aproxima muito, são esses cemitérios, né, desses grupos de não elite. Então, o Amarna Project tem aí acho que um mérito muito grande na escavação desses cemitérios, porque a gente, inclusive, sabe quem morou ali, de onde que essas pessoas vieram, né, o que elas fizeram, que condições que elas viveram. No entanto, a gente não tem, como eu disse, né, a gente precisa de um tratamento teórico-metodológico melhor. Né? O que é muito interessante é que, por exemplo, essas vilas trabalhadoras, como a de Amarna, de Deir el-Medina, elas não são de grupos subalternos. E é aí que eu acho que veio uma surpresa interessante, porque quando a gente pensa em vila trabalhadora,
a gente vem muito com o viés marxista, né, da Revolução Industrial, século XIX, exploração do trabalhador, né, e que no Egito você tem outras relações ali. Né, a começar, por exemplo, que essas vilas elas eram mantidas pelo Estado. Então, os trabalhadores ali recebiam suprimentos com frequência de água, alimento, ferramentas. Então, eles viviam numa condição muito privilegiada em relação a outros grupos. A gente precisaria olhar hoje, né, uma série de outras habitações, né, de assentamentos em outras áreas do Egito, não necessariamente associadas a essas vilas planejadas pelo Estado. E aí a gente tem um problema, como que a gente acessa esse material. Como é que a gente chega nesses assentamentos e aí, enfim, como que esse processo de escavação também, né, o material precisa ser publicado, compartilhado, que é um outro problema que a gente tem na disciplina. Respondi agora. Acho que sim, respondeu. Para fechar, a última pergunta que eu queria fazer as tendências da egiptologia mais recentes têm se aproximado de uma corrente mais pós-colonialista e se afastando dos antigos pressupostos que dominaram a disciplina desde o século XIX. Isso certamente teve um impacto sobre o estudo do ambiente doméstico e dos grupos subalternos, não é? Quais são as possibilidades desse tipo de pesquisa na egiptologia hoje e quais são as perspectivas para o futuro? Essa é uma pergunta muito importante para a disciplina hoje, né? Acho que a gente vem se aproximando dos estudos pós-coloniais, decoloniais. Acho que a disciplina enfrenta pela primeira vez, né, o passado colonial das diversas formas. Né? Existe aí uma pauta para a questão da devolução dos objetos, né? Como que as práticas arqueológicas são feitas, né, as escavações. A gente sabe que o Egito, né, o país, fica com todo o material, nada sai de lá. Né? No entanto, o treinamento ele ainda é primordialmente oferecido pelas universidades europeias e norte-americanas. Acho que a minha única preocupação com essa pauta decolonial e pós-colonial é que, ao fazer a crítica da disciplina, né, que precisa ser feita, e eu acho que é importante enfatizar, né, como que a gente trouxe vieses racistas, misóginos, né, enfim, isso está muito presente, né, na literatura ao longo do século XX, mas a gente precisa lembrar também que a origem da disciplina é essa. É uma disciplina que começa no século XIX, assim como é a arqueologia, a sociologia, a própria geografia, né, enfim. E a minha preocupação é que, ao fazer a crítica colonial, a gente promova, né, o desmantelamento absoluto disso. E essa é uma preocupação que eu não tenho resposta para isso. Mas a gente vive uma crise nas humanidades, tanto aqui no Brasil como na Europa, que é enfim, o fechamento de departamentos, né, a redução dos grupos que trabalham com história antiga, com a redução de financiamento para, né, enfim, para pesquisa. Então, a minha preocupação, eu acho que a cautela que a gente precisa ter é como é que a gente faz uma crítica, né, em que a gente não dê um tiro no pé, né? Em que a gente garanta condições de trabalho, garanta condições de continuidade da pesquisa, né, de financiamento, promovendo uma outra maneira de olhar para isso. Uma outra coisa que eu acho também preocupante é que muitas vezes essas pautas são trazidas de forma bastante panfletária, né, pelas pessoas, e que desconhecem, por exemplo, a realidade no Egito, no Sudão, né, enfim, pessoas que não têm contato, né, com essas regiões, que não falam árabe. Então é muito complicado a gente falar disso, né, com uma distância geográfica, né, cultural, social. Então acho que é importante a gente ter cautela, acho que é importante fazer a crítica, sim, e a crítica ela deve ser feita na produção de conhecimento. Eu acho que muito mais do que a gente ficar detonando, né, os trabalhos alheios, né, então você conseguir historicizar, né, que o Flinders Petrie era um cara que promoveu, por exemplo, esqueci o nome daquela, quando você faz medição de crânio, como é que é? Nossa, eu sei o nome disso. Esqueci agora. Tem racistas, né, no geral, mas tem um nome. Tem um nome. E, enfim, uma pessoa super eugenista, né, também, mas que trouxe contribuições importantes para a disciplina. Né?
E, então, como é que você critica o Flinders Petrie, né? E vai além disso, além da crítica, né? Como é que a gente propõe coisas para além disso? E eu acho que aí o estudo do espaço doméstico ele tem uma vantagem, porque ele precisa partir do princípio que a forma de habitar, a forma de viver daquelas pessoas não é igual à nossa. E você precisa questionar esses pressupostos, né? Para começar a olhar o material arqueológico. Então isso implica em rever as hierarquias sociais, né? A forma como você pensa relações de homens e mulheres, relações com o próprio Estado egípcio, né? Estado sempre entre aspas, mas com a própria administração faraônica. E eu acho que ali existe a possibilidade, né, de você promover, enfim, uma leitura da sociedade egípcia que, enfim, traga outros vieses, né? Existem colegas fazendo isso hoje para documentação funerária, é um trabalho bastante importante, que eu acho que traz luz aí para esse tipo de debate, né? E volto a dizer, eu acho que é muito importante a crítica pós-colonial, decolonial. A gente precisa assumir que a gente está numa disciplina racista, misógina, né? A começar pela quantidade de mulheres que estão nas posições, né, nos principais professorships na Europa, e quantas dirigem, né, são diretoras de escavações, né, e, enfim, a gente poderia fazer uma lista enorme. Então existem problemas estruturais que precisam ser discutidos, mas acho que a gente precisa tomar cuidado para não bombardear, né, o campo todo, porque aí eu acho que a gente cria um problema para a gente, né, para as futuras gerações de pesquisadores, para os próprios alunos também, né. Então acho que assim, cautela, né, e uma crítica, eu diria, muito vertical, muito cuidadosa, né. Eu sou a favor, enfim, do trabalho de formiguinha. Obrigada, Thaís. Queria agradecer pela entrevista. E para vocês que estão nos assistindo, sigam nossas redes sociais, porque a Thaís vai palestrar hoje, talvez tenha um vídeo, mas se você perder a palestra, pode nos seguir nas redes sociais para acompanhar as próximas, no Instagram, Twitter e também aqui no nosso YouTube. Obrigada. Obrigada.